Informação em relação ao mercado do São Paulo. Bora falar de uma dupla dinâmica. Lucas e Caleri, informação do Valentim Furlan, parceiro do OL, que São Paulo vai oferecer aos dois jogadores uma renovação contratual, eles que encerram os seus vínculos aí no fim deste ano, né? E aí já são 4 renovações encaminhadas pelo São Paulo: Negruti, Luciano, Marcos Antônio e Sabino. Aí as 4 já estão encaminhadas, todas ali. 2 já estão assinadas, Negruti e Luciano. Falta assinatura apenas ali do nosso querido zagueiro armador, né? E do Marcos Antônio também, para dar tchau de vez para o Flamengo. Cara, esses dois casos, né? Enfim, Lucas e Caleri, já era algo que estava sendo projetado pelo São Paulo a ser pensado no segundo semestre, mas há uma decisão entre as partes, então, que eles vão conversar para renovar, eles vão apresentar uma oferta, e aí os dois podem definir o próximo passo de suas carreiras, né? Os dois, então, têm vínculos até o fim do ano. Até onde eu ouvi, vai ser algo no sentido, assim, também de produtividade, sabe? Você oferta mais um ou 2 anos com metas que é um novo molde, né, do São Paulo de tentar renovar. Aí a gente pega esses dois casos particulares, Tiagão, porque o Lucas, ele tem 33 anos, né, ele completa 34 esse ano, aí caso ele renove por mais um, ele vai jogar até, cara, 35 aqui e tudo mais. Eu acho que o Lucas, ele é um caso de um cara que vai querer aposentar no São Paulo. Eu penso assim, pelo menos, por toda a identificação e tudo mais. O Caleri, aí entra um outro caso, porque ele voltou muito bem de lesão, né? Então eu entendo até que o São Paulo queira correr. Ele tem 32 anos, faz 33 em setembro, e é um jogador que já falou em várias entrevistas que ele quer aposentar no All Boys, que é o seu clube de formação. Aí deve jogar 2 anos por lá, que aí vira uma outra questão. Pago que mais um ano para os dois tá bom, hein? Aí você vai avaliando depois, tudo mais, estende até o fim de 27, pode deixar metas ali até o fim de 28, show, mas eu não fugiria muito disso, não. Acho que os dois eles têm potencial para estar no São Paulo até um longo prazo, mas é uma relação que tem que ser uma relação até quando eles vão render. Hoje o Caleri, ele é o cara do ataque do São Paulo, goste dele ou não, ele volta de LCA e fez 6 gols. Acho que ele é o jogador que melhor voltou de LCA no mundo, né? Porque ninguém volta de LCA e faz 6 gols em um mês. Então ele voltou muito bem. Ele faz por onde? O Lucas, ele teve um último ano muito inconstante, o que é uma tristeza, porque assim, é um cara muito dedicado, mas obviamente, cara, pela última temporada, ele não mereceria de ter um aumento ou ter uma renovação dos mesmos moldes, né? Então acho que pela última temporada ele teve essa oscilação, mas agora ele volta a jogar bem. Então não é um cara também descartável. Os dois, para mim, eles são protagonistas do clube. Acho que é muito importante você antecipar o movimento também, né? Para tentar mantê-los aqui no elenco. Acho que não, cara, não faz mal você não esperar julho para conversar, mas é só você ver os moldes e tentar reduzir principalmente esse contrato do Lucas, né? Porque o Lucas, quando ele chega em 2023, chega por um curto período e aí ele renova com o status de craque do time. Hoje ele é o craque do time, ele é um dos, talvez. Aí acho que você pode tentar fazer aquele bem bolado, né? Não, sem dúvida, cara. Mas vale ficar de olho também, porque assim, a gente sabe que o Lucas tem uma identificação enorme com o São Paulo. Eu estava no último jogo de São Paulo e Grêmio, quando ele é substituído, a câmera foca nele, a torcida tá cantando e ele tá entoando juntamente o coro da torcida. Então você vê que ele é um cara identificado, ele é um cara que ele joga pelo São Paulo com amor de verdade, que é muito difícil nos tempos de hoje, né? Entretanto, cara, a gente tá falando de negócios, né? Também, né? Então a gente tem que priorizar a entidade. Então, eu acho que não foge muito disso. No máximo 2 anos, com metas, falando de Lucas, né? E o Caleri, cara, realmente é algo assim que é para ser estudado. 6 gols depois de um LCA. Eu tô na torcida pro André estar bebendo a mesma água do Caleri, para que ele volte também dessa lesão aí e tenha também um bom retorno, né? Falando do Caleri, eu até ouvi alguns papos um tempo atrás que talvez o Boca estaria de olho nele. Então, enfim, é um cara que a gente sabe que se continuar com essa projeção aí, fazendo gols aí, pode ser que surja alguma coisa aí de contratação para ele, né? Agora, o Lucas também a gente precisa ficar de olho, né? De repente volta aquela história da MLS e tudo mais. Acho melhor o São Paulo colocar as barbas de molho aí e já tentar amarrar esses contratos aí, Gabriel. Exato, algo interessante, Matheus, para ficar de olho, mas são dois caras que são realmente protagonistas desse clube e acho que você pode fazer esse molde contratual, né, de ter metas, porque aí você condiciona o cara
ainda estar ambicioso para ter, então, um vínculo. E aí acho até que tem até uma mensagem aqui do chat, que é do Jonathan, que fala, né, que deveria ter contrato com alta produtividade, para, enfim, valorizar jogadores da base também. Esse é um ponto interessante também, sabe? Paga um piso, seja, sei lá, cara, 500 mil por mês, que já é um salário alto, né? Que seja, enfim, cara, sei lá, 400 mil por mês, e aí caso ele faça X número de gols, ou caso ele jogue o X número de partidas, você aumenta, sabe? Coisas que vão também condicionando o cara a ainda estar naquele status, né? Porque eu acho que faz mais sentido, e hoje o São Paulo não pode rasgar dinheiro, né, Matheus? É algo assim que o São Paulo, ele já cometeu muitos erros, inclusive a gente vai falar de um deles em breve, que é o Oscar, né? Parabéns ao Júlio Casares. Ele saiu batendo no peito. Eu que fiz a história do Oscar, a gente vai falar disso depois, mas algo para ficar. É isso, Gabi. Eu acho, na minha opinião, esses jogadores diferenciados, São Paulo sempre tem que olhar com carinho. Thiago citou aí a questão de ele ir ritmado com a torcida. Eu cito uma segunda questão, a admiração que os torcedores dos outros times têm por esses dois e o temor que os jogadores dos outros times têm por esses dois. Então, quando o São Paulo tem um jogador que é diferenciado, que a gente sabe que a qualquer momento do jogo pode ter um lampejo de craque, ainda que ele não se mantenha na mesma intensidade de outrora, eu acho que o São Paulo tem que pensar duas vezes. Claro que a gente espera que esse jogador ele desempenhe ao longo do ano, que foi algo que nenhum dos dois conseguiu no ano passado em decorrência de lesões. Mas é claro que se houver um amarro em questão de alta produtividade ou em questão de desempenho, eu acredito que, dado o lapso temporal curto, um ano é um contrato importantíssimo. Ambos já provaram que podem muito pelo São Paulo. A idade vai chegando, vai pesando, mas eu acredito que o que a gente vem vendo dos dois, o cara acabou de voltar de LCA, 10 jogos, 6 gols. Lucas, que ano passado não estava conseguindo, a gente dava pena, às vezes, a entrada dele em campo, ele não conseguia rotacionar o corpo. Hoje a gente vê que ele já consegue produzir aquela mesma arrancada diante de 2023. Lógico que ele não é mais um menino, ele não vai fazer mais as estripulias que ele fazia logo quando ele saiu da base em 2010, mas ainda assim é o Lucas, é um cara diferenciado, é um cara que a qualquer momento do jogo pode mudar a sorte a nosso favor. Então eu acho que esses contratos curtos, eles tendem a ser rotina. É lógico que o torcedor pensa logo em um contrato de amor, né? Ah, Lucas ama o São Paulo, então que venha que nem Juninho Pernambucano para ganhar um salário mínimo no Vasco. Isso não existe, né? A pessoa tem que amar demais para fazer algo nesse sentido. O Lucas ganha o salário que ele negociou com o São Paulo. Então, assim, eu acho que, dadas o momento do São Paulo, a vulnerabilidade econômica, manter esses dois é imprescindível para que a gente passe a questão do medo para o adversário e do respeito. É isso, que seja uma dupla aí, cara, muito, muito longeva, fazendo gols pelo São Paulo, assim a gente espera, e esse ano eles têm a chance aí, pô, já pensou em gente fechar esse ano com um título? A gente é meio maluco, né? A gente tava falando aqui há um mês de cair ou não, agora tá esse pensamento, né? Já pensou em campeão? O futebol tem dessas. Eu estou confiante para a Sul-Americana.